Se você nos visita, eu reforço, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Eu quero falar sobre o amor eterno de Deus com você nessa manhã. Nós vamos falar, o título da mensagem é Amor Eterno. Eu relutei, queridos, essa semana eu estava assim com desejo de ministrar uma outra vertente de ideia e de raciocínio bíblico, mas eu não consegui focar. Eu tentei de todas as formas. E assim, mas eu estava muito declinado mesmo a falar daquilo que o Espírito está colocando no nosso espírito. E eu quero falar com você, é uma palavra assim muito assim objetiva, muito tranquila, mas eu quero falar com você sobre o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. Quantos sabem que são amados incondicionalmente por Deus? Amém? Isso na verdade é um artigo de luxo, queridos, nem todos sabem. Existem pessoas que mesmo dentro da igreja não se sentem amados por Deus. É por isso que nós temos muitos resultados de incredulidade na igreja. Porque as pessoas associam a sua fé à medida do quanto elas se sentem amadas por Deus. E quando as pessoas não se sentem amadas por Deus na proporção que elas desejam, compreendem, elas têm dificuldades com a própria fé. Porque elas têm um problema no relacionamento com o Pai Eterno. Então eu meditando e pensando sobre essas coisas, para algumas pessoas o amor ele é expresso de maneira muito diferente. Nós temos linguagens de amor. E quando nós desenvolvemos as nossas linguagens de amor entre nós, humanos, nós vamos nos conhecendo, nos aprofundando e nós vamos entendendo como somos amados e como amamos o outro. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, queridos, nem sempre nós temos a mesma intimidade e conseguimos os mesmos resultados, os mesmos objetivos e entender o coração de Deus. Porque humanamente dizendo, queridos, Deus é incompreensível. Deus não se explica, quantos sabem disso? Deus é inexplicável. Por mais que um teólogo, por mais que um estudioso, um erudito, ele tente compreender a Deus, é muito raso aquilo que nós podemos dizer a respeito de quem Deus é. Porque Deus é muito mais e muito maior do que tudo isso que nós compreendemos. Então, em relação ao amor, o nosso amor, às vezes, ele é prejudicado, porque algumas pessoas, elas têm uma convicção de que o amor é um sentimento. Se nós dividirmos aqui, nós vamos entender que existem dois grupos dentro da igreja agora, nesse exato momento. Pessoas que entendem que o amor é um sentimento. Já outras pessoas compreendem que o amor é uma decisão, não tem a ver com sentimento. Existem algumas pessoas que elas compreendem que o amor é uma decisão e por causa da decisão tomada, o amor é uma consequência, ou o sentimento é uma consequência, melhor dizendo. As pessoas entendem que por causa da decisão, o sentimento te alcança depois. Então, a grande realidade de tudo que eu quero conversar conosco nessa manhã, eu tenho sido também assim ministrado a respeito disso, não tem a ver se o amor é um sentimento ou se ele é uma decisão. O mais importante de tudo é que, independente da sua compreensão em relação ao amor, decisão ou sentimento, é se ele é incondicional. Esse é o mais importante. Porque às vezes você pode amar por sentimento, às vezes você pode amar por decisão. A grande pergunta é, você ama incondicionalmente? Seja por decisão ou seja por sentimento? Você se sente amado incondicionalmente? Por decisão ou por sentimento, tanto faz? Essa é a grande questão. Então eu quero falar um pouquinho a respeito disso conosco, né? Que Deus possa nos ajudar. Eu quero ler com você um texto, ele é um texto conhecido, Evangelho de João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, verso 16. É um versículo que a gente abre a Bíblia por educação, né? Mas devíamos recitá-lo de cor, né? É um versículo igual o Murilo ministrou no domingo passado, né? Onde está a Bíblia? Aí o cara falou, está aqui. Né? Um versículo que nós deveríamos... Amados, a Bíblia é composta por 66 livros. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. O centro da Bíblia está nesse versículo. Quando você olha para a lei, quando você olha para a graça, quando você às vezes tenta difundir um pouquinho uma explanação, uma explicação mais profunda do que é o hebraico, do que é o grego, eu quero dizer para você, tudo se resume aqui. A Bíblia, todo o centro da Bíblia está em João 3,16. E eu quero, então,
que você ouça aí, e se você estiver acompanhando, pode ler. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós te louvamos, é a tua palavra, e nós colocamos a nossa vida debaixo das tuas mãos, dos teus cuidados. E, Senhor, independente do período e da época que temos de igreja, de conversão, da compreensão e da profundidade bíblica que temos, Senhor, faz dessa palavra algo novo para nós. Senhor, a palavra que é antiga e ao mesmo tempo é atual, a palavra que já ouvimos tantas ministrações a respeito desse trecho da tua palavra, mas que hoje ela possa falar com pessoas, a começar pela minha própria vida, de maneira profunda. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, tira-nos, ó Deus, do campo do raciocínio humano tão somente e leva-nos, ó Deus, a uma expressão exata do teu querer. Assim nós oramos, colocamos debaixo da dispensação da tua graça ordem neste culto. Tudo que está em desordem aqui, Senhor, seja no mundo espiritual, físico, se houver algo em desordem, nós submetemos a tua autoridade nesta manhã. E o teu Espírito nos conceda graça, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Quando compreendemos o amor de Deus, queridos, na verdade nós precisamos ter uma compreensão exata daquilo que significa a proporção do amor que Deus nos deu. Nós falamos a respeito do amor de Deus, às vezes entendemos que o amor de Deus é comparado ao amor humano, ele não tem a ver com o amor humano. Ele é algo muito diferente, queridos, é algo que nós não conseguimos nem palpar, não é possível você mensurar. Nós falamos do amor de Deus assim, obviamente Deus sempre usa tipologia, né? O que é tipologia? São tipos de coisas, são figuras, meios, formas que Deus nos dá no mundo físico para ilustrar o mundo espiritual. Então o mundo espiritual ele tem muito a ver com o mundo físico. É por isso que Deus usa das coisas físicas para nos chamar a atenção. Quando homens e mulheres na Bíblia, eles tiveram experiências profundas com Deus, homens que tiveram visões a respeito daquilo que Deus falava e fazia, nós temos o exemplo de João na ilha de Patmos, quando ele começa a ter uma visão a respeito do Apocalipse, ele começa a usar as coisas terrenas, para que ele pudesse então, de alguma forma, tentar explicar o que Deus estava dando a ele. Todavia, as coisas no mundo físico, embora elas nos dão uma ideia, queridos, daquilo que nós estamos recebendo de Deus, tudo é como Paulo disse, nós nos vemos como por espelho, nós não temos uma compreensão exata de tudo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, quando nós falamos a respeito do amor de Deus, você nunca deve compará-lo. O amor de Deus é incomparável. Não tem a ver com aquilo que você desenvolveu por uma pessoa que você convive, ou a pessoa que convive com você desenvolveu por você, não tem a ver com isso. Aqueles que são apaixonados, eternamente apaixonados, usam expressões, nossa, o que seria da minha vida sem você? Eu não me vejo mais sem você. Se você morrer, eu vivo. Tem uns que dizem assim, né? Mas se você morrer, eu morro. Sabe essas questões? Queridos, não é assim com Deus. O amor incondicional de Deus a respeito da nossa vida é algo que nós deveríamos compreender, a posição em que Deus nos colocou, uma vez que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. As coisas mudaram na sua vida e na minha vida a partir daí. Existem coisas e orações, até mesmo que nós fazemos, que se nós compreendemos ou estamos compreendendo o amor de Deus na sua extensão e na sua importância, existem até orações que nós nem deveríamos mais fazer, mas nós fazemos por pura ignorância, queridos, por ainda não compreendermos de maneira profunda e exata qual é esse amor por nós. Orações mais ou menos do tipo assim, Senhor, se Tu me amas, concede a graça. Senhor, se Você me ama, se Tu me amas, cura. Se Tu me amas, liberta. Se Tu me amas, queridos, não existe isso. A Bíblia diz que na verdade o amor de Deus ele já foi provado a você e a mim de maneira tão profunda que o próprio Filho subiu na cruz em seu e meu favor. Em relação ao amor que Deus tem derramado sobre a vida dos homens, sobre a humanidade, queridos, não existe o si. Não existe o si. Olha, eu não tenho uma convicção de que Deus me ama. Isso não é um problema de Deus, queridos, isso é um problema nosso.
Quando às vezes você não se sente amado, quando às vezes você se sente rejeitado, é porque nós fazemos uma grande confusão. E é a respeito dessa confusão que eu creio que Deus quer nos esclarecer nessa manhã. Deus quer nos esclarecer de algumas coisas, queridos, que nós medimos avaliamos a nossa relação com Deus, o amor de Deus para conosco, pelos nossos acertos e erros. Então, quando você está na crista da onda, que você está orando, jejuando, buscando, você está ministrando, você está compartilhando, evangelizando, você está sendo fiel no que Deus colocou nas suas mãos, você se sente super amado por Deus, super amada por Deus, porque a sua relação com Deus está bem, está boa. Mas às vezes, quando nós, na verdade, temos dificuldades e tropeçamos no caminho, porque todo mundo tropeça algum dia, queridos. Não existem homens e mulheres super-heróis, não existem. A começar pelo pastor ao mais novo da casa de Deus, todos nós temos os nossos limites, e existem momentos na sua e na minha vida que nós tropeçamos, saímos do eixo, precisamos voltar, precisamos retomar, e todas as vezes que nós ficamos mal, uma das primeiras coisas que alcança o coração de algumas pessoas é a respeito da validade do amor de Deus em relação a elas. Olha, deixa eu dizer algo para você hoje, o amor de Deus não muda por você, independente do que você faça. Porque se fosse assim, seria meritocracia. Nós não somos amados por Deus pelo mérito que temos, queridos. Os méritos que nós temos, eles são diante de Deus para outras coisas, mas não para avaliar o seu amor. Não é por causa da quantidade de acertos e erros que nós temos. Deus nos ama independente daquilo que somos, independente daquilo que fazemos, Ele nos ama. Agora, Ele reprova algumas obras das nossas vidas, aí é diferente, queridos. Obras são reprovadas, mas Deus não é o tipo de pai que ao limpar a criança joga ela fora junto com a fralda. Deus não é assim. E eu sinto que nessa manhã Deus trouxe alguns de nós nesse lugar, porque Deus quer reafirmar que independente da lambança que nós fazemos algumas vezes, dos erros que nós cometemos, Ele segue sendo pai. Sabe por quê, queridos? Porque a salvação não tem a ver com o homem. A salvação tem a ver com um Deus que entregou seu próprio Filho na cruz. Então, em relação àquilo que nós estamos vivendo, vivenciando, as coisas das quais nós estamos nos dobrando, tudo tem um processo. Quando você vê a respeito das doutrinas bíblicas, nós temos todas as doutrinas que devemos observar e obedecer. Porque até a palavra nos diz que aquele que diz que ama a Deus, aí já não é Deus quem ama, aquele que diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos é mentiroso. Ou seja, comete um pecado, o pecado e o erro da mentira. Em relação às doutrinas que nós devemos observar, que é a doutrina da santificação, da separação, que são as doutrinas daquilo que nós devemos entender que é a regeneração, tudo isso está certo, queridos, não é sobre isso que eu estou falando com vocês hoje. Nós podemos entrar aqui em qualquer uma das doutrinas e trazer muitas responsabilidades sobre a sua vida. Mas nessa manhã, eu acredito, queridos, Deus trouxe você aqui porque Ele tem um bálsamo para você. Quantos estão comigo? Digam amém. Existe um bálsamo de Deus sobre a sua vida. Você tem muitas responsabilidades, mas eu quero dizer para você, nessa manhã Deus quer quebrar alguns sofismas, quer quebrar cadeias sobre a vida de algumas pessoas, que elas não têm se sentido amadas por causa de circunstâncias e sementes que foram semeadas em tempos importunos e oportunos, e elas não souberam semear de maneira correta. Deus é um Deus de misericórdia, e nessa manhã Ele está reescrevendo histórias nesta casa. Então o amor de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que Deus Ele tem a sua maneira, e na sua maneira nós não conseguimos explicar de maneira humana, porque as contas que nós fazemos são limitadas. Eu jamais vou conseguir absolver, queridos, um criminoso e condenar alguém que é justo. Por quê? Porque é assim que nós pensamos, mas para Deus, queridos, independente de criminoso ou de justo, para Deus todos nós somos iguais. Qual é a diferença então, pastor? A diferença é que alguns se tornaram filhos e outros estão na fila para se tornar. Todos nós. Porque Deus é o Deus de todos, embora nem todos caminham debaixo da sua divindade. Mas Deus é soberano sobre tudo. Deixa eu dizer para você, você acha que Deus de fato, por causa da decisão do homem lá no Éden, Deus perdeu o controle de tudo das mãos, queridos? Deus não perdeu.
É Ele quem continua salvando, libertando e curando. É Ele quem continua escrevendo o nome das pessoas no livro da vida. Não tem a ver comigo, não tem a ver com uma comunidade, não tem a ver com uma placa de igreja. Não tem a ver em você estar aqui ou acolá. Tem a ver com aquilo que Deus está chamando para si, porque Ele é o bom pastor. E como bom pastor, Ele declara que todas as suas ovelhas Ele trará para o aprisco. E se for necessário, queridos, Ele vai colocar um anzol no queixo e vai trazer. É assim. Porque Deus é Deus, Ele é soberano. E o amor dEle é implacável, queridos. Ninguém pode contra o amor de Deus. A própria fúria de Deus, queridos, em um determinado momento confrontou o seu amor. E o seu amor venceu a sua fúria naquele dia. Porque o seu amor é muito maior do que a sua fúria. Todavia, queridos, Naum capítulo 1, verso 3, diz que Deus é grande em misericórdia, mas ao culpado Ele não tem por inocente. O que eu estou querendo dizer para você, queridos? Não estou dizendo para você que nós estamos vivendo em um momento da igreja onde nós podemos fazer o que queremos. Nós podemos viver da maneira que desejamos. Nós podemos, de fato, levar as nossas vidas de qualquer forma. Não é sobre isso que eu estou falando, que a fúria de Deus nunca vai nos alcançar, não é isso que eu estou dizendo, porque a Bíblia fala a respeito de um dia que é com D maiúsculo, e naquele grande dia, todas as coisas serão julgadas diante dele, e Ele é quem vai separar o joio do trigo, e vai separar as ovelhas dos bodes, é Ele quem vai fazer a separação. Eu não estou dizendo que Deus, Ele deixa de ser justo, Ele segue sendo justo, mas eu quero dizer para você, no tempo que se chama hoje, no dia em que estamos vivendo, nós ainda estamos debaixo da graça da dispensação de um favor imerecido, e o mesmo Deus que perdoou ontem, perdoa hoje. É o mesmo Pai que aceitou o Filho de volta ontem, aceita hoje. E nós precisamos entender que o amor dele é incondicional, não está embasado em sentimentos. Deus não se move por sentimentos, porque se assim o fosse, Ele seria um lunático. Porque tem dia que você faz com que Ele possa odiá-lo, e tem dia que você faz de tudo para que Ele possa amá-lo. Como seria o humor de Deus se Ele fosse movido pelos sentimentos, queridos? Existe um plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Uma vontade que é soberana. E é debaixo dessa vontade do amor de Deus que eu quero que você possa estabelecer os seus fundamentos. Deus, queridos, Ele não muda. A Bíblia diz que Deus não tem filhos prediletos. Às vezes nós achamos que Deus tem filhos prediletos, Ele não tem, queridos. Pastor, se Ele não tem filhos prediletos, então por que uns são favorecidos e outros não? A Bíblia diz que Deus confia mais em alguns filhos do que em outros, por causa da maturidade. Não tem a ver com ser predileto ou não ser predileto, é por conta da maturidade. A Bíblia diz que Deus conversa com Jetro, sogro de Moisés, e diz: olha, Jetro, ajuda Moisés. Deixa eu dizer para você, existem alguns homens que eu consigo confiar nas mãos deles, 10 homens, outros 20, outros 50. Até tem no meio da congregação aí, Moisés, homens para 100, para cuidar de 100. Mas existem alguns homens, Moisés, que eu consigo confiar nas mãos deles mais de 1000, milhares. Sabe por quê, Moisés? São homens que já passaram por experiências na minha presença, que alcançaram a maturidade, que conseguem conduzir. Para um, o Senhor deu um talento. Para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. Para que eles pudessem cuidar do talento até que ele voltasse. Por que Deus deu 1, 2 e 5 talentos? Por que a proporção dos talentos foram diferente para eles, queridos? Porque existem filhos que Deus confia mais. Não porque eles são bons, mas é por causa da maturidade, por causa da proporção do que Deus vai mover através desta pessoa. Tem a ver com aquilo que Deus está enxergando para o futuro. Às vezes, queridos, você passa por vales dificílimos e você não consegue compreender porque a sua vizinha, o seu amigo ou o ímpio não passa. E você começa a dizer: por que na nossa vida tudo é difícil? Só para nós que tudo dá errado. Não é só para você que tudo dá errado, queridos. É que você às vezes está sendo forjado para uma obra que é muito maior do que aqueles com quem você vem se comparando. Você tem se comparado com pessoas que foram levantadas para cuidar de 10, mas Deus está confiando milhares nas suas mãos. É por isso que assim como o ouro é puro, importa que os filhos de Deus sejam forjados no fogo, para que eles sejam puros diante de Deus e para que eles possam ser usados com autoridade e poder. Então aqui entra a meritocracia, queridos, nesse sentido de que você quer ser colocado sobre o muito,
seja fiel no pouco. Pessoas não alcançam muito, queridos, porque todas as vezes que o pouco é colocado nas mãos delas, elas abrem a mão do pouco que Deus confiou. E Deus conhece o coração dos seus filhos, mas Ele não tem filhos prediletos. É que existem alguns filhos, queridos, que Ele sabe para onde Ele está levando e Ele conhece a resposta desses filhos ao seu chamado. Jeremias capítulo 31, verso 2 e 3 diz: com amor eterno Ele nos amou e com benignidade Ele nos atraiu e nos chamou pelo nome. Sabe, queridos, quando falamos de amor em relação a Deus, nós falamos de um amor que é eterno. Só pode amar com um amor eterno quem vive na eternidade. Hoje você ama, amanhã você odeia. Quantos aqui desde a infância, da escola, já perderam amiguinhos, perderam relacionamentos e nunca mais se falaram, e as coisas foram ficando esquecidas para trás e foram sendo jogadas debaixo do tapete, e hoje, depois de 30, 20 anos, você encontra, você fala, olha, puxa vida, você fica até sem graça, não sei se eu chego, não sei qual vai ser a reação. Alô? Hã? Aconteceu só lá no Emílio Becker, onde eu estudava? Queridos, nós amamos hoje, amanhã nós odiamos. Deus não muda. Todas as vezes que Deus trouxe algum tipo de correção sobre Israel e Deus trouxe o peso da sua mão sobre os desobedientes, não tinha a ver com falta de amor, pelo contrário, tinha a ver com zelo pelo amor. E por causa do seu amor existiam coisas que eram insuportáveis para Deus. E por causa da sua santidade, Ele não pôde permitir que elas seguissem. Mas tudo foi amor. Deus, quando corrigia no Antigo Testamento, porque Jesus ainda não havia sido sacrificado, Deus, quando corrigia no Antigo Testamento, Deus corrigia para indicar, olha, existe um caminho melhor. Eu estou preocupado com você, Israel. Eu estou preocupado com você, meu filho, minha filha. Você está entendendo? Não é possível você seguir nesse caminho e terminar bem. Então você vai ver muitos textos na Bíblia, Deuteronômio, por exemplo, 28, fala que Deus coloca diante do homem dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. E aí Deus dá uma instrução. E Ele diz para o povo de Israel, escolham o da vida, para que vocês vivam, e não o da morte, para que morram. Na verdade, Deus nunca teve intenção de matar o homem, queridos. O que matou o homem, na verdade, foi a sua ganância e o seu desejo de ser igual a Deus. Deus nunca, nunca desejou o mal a nenhum de nós. Não está no coração de Deus desejar mal aos seus filhos. Mas nós tomamos uma decisão. Moisés, queridos, foi levantado por Deus. E eu quero falar para você a respeito do verdadeiro amor. O verdadeiro amor, na verdade, ele traz um comprometimento, como Jesus foi comprometido. Moisés está conduzindo um povo. E Deus, então, estava assim, no limite com o povo, por causa da desobediência e da idolatria desse povo na terra. Então Moisés, ele se coloca diante de Deus em favor desse povo, porque Deus disse, Moisés, eu estou cansado e eu vou ter que eliminar e exterminar esse povo da terra. Moisés, queridos, ele se compromete com o amor que tinha. Então deixa eu dizer algo para você, você quer conhecer a profundidade do amor de Deus que está em você? Você vai observar essa profundidade, você vai observar e vai compreender a plenitude desse amor no seu comprometimento. Se você não está comprometido, querido, querida, não diga para mim que você ama, porque você não ama. Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor for exterminar esse povo da terra, então eu estou me colocando entre eles. Moisés quis ser o intercessor, o mediador entre Deus e os homens, como Jesus foi. E Moisés disse, Senhor, eu estou comprometido com a causa deste povo. Eu estou comprometido com a vida dos teus filhos. Então, se for para o Senhor matar os teus filhos, Senhor, risca o meu nome também, porque eu estou comprometido com isso. Pedro e João, queridos, estão chegando no templo para orar, às 3 da tarde. A Bíblia diz que já há mais de 30 e poucos anos havia um homem paralítico que era deixado à porta do templo todos os dias para pedir esmola, porque ele não andava. Ele era deixado por outras pessoas lá. A Bíblia diz que Pedro e João, então, tendo um contato com esse homem, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, olha nos olhos daquele homem, fitando os olhos nele, diz a palavra. Marcos capítulo 5. Ele diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda.
E eu não tinha percebido isso, queridos. Eu estava semana passada lendo esse texto. E aí quando ele diz, olha, levante e anda, a Bíblia diz que então ele estende a mão para o paralítico para levantá-lo. Ele havia dado uma ordem, queridos. E quando ele estende a mão para o paralítico, para que ele pudesse se colocar em pé sobre as suas pernas, que estavam atrofiadas há anos, sabe o que isso falou ao meu espírito e ao meu coração? Ele declarou a palavra, mas teve envolvimento, ele se comprometeu com a causa, ele segurou na mão do homem que precisava, mesmo sabendo que a palavra liberada pela sua boca seria uma palavra de vitória, porque Deus estava fazendo segundo a sua vontade. Mesmo assim ele coloca as mãos sobre o enfermo e ele diz, levanta e anda. Sabe, queridos, nós precisamos nos comprometer com os outros. Nós não queremos colocar as mãos naquilo que precisa ser colocado, porque nós não queremos ter compromissos além daquilo que nós entendemos que é bom, porque nós queremos ter lazer, nós queremos ter tudo, e nós não queremos nos comprometer. Mas deixa eu dizer para você, ainda que pessoas não se comprometam com você, ainda que a tua mãe te esqueça, aquele que escreveu seu nome no livro da vida jamais se esquecerá de você. Não existe um segundo que você esteve distante. Não existe um segundo que você se desviou da vontade de Deus. Não existe um segundo da sua vida que você entristeceu ao Espírito Santo, que Deus não esteve com você. Ele estava lá, querido, querida. O dia que você chorou, o dia que você se arrependeu, que todo mundo falou que era remorso, Ele estava lá. Ele enxugou cada uma das suas lágrimas. A Bíblia diz que todas as suas lágrimas são enxugadas diante de Deus. E haverá um dia que Ele enxugará dos nossos próprios olhos todas as lágrimas, e daí já não haverá mais lágrimas para chorar. Porque novos céus e nova terra nos alcançarão. E tudo se fará novo, queridos, porque Deus naquele grande dia, Ele vai nos dar um novo nome. Um novo nome cujo só nós e Ele saberemos. Mas se você é fofoqueiro, depois você vai contar para os outros. Depois que você receber. Porque tem gente que é assim, né? Você conta algo para ela, mas ela conta para os outros. Mas Deus vai dar, queridos. Deus está fazendo. Deus está mudando a sua vida. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos por mérito. Tem a ver com aquilo que Ele está fazendo. Eu quero falar com você, queridos. Eu nunca conseguirei amar a Deus completamente sem temê-lo corretamente. E eu também nunca vou temer a Deus corretamente sem amá-lo completamente. Nós precisamos nos posicionar em relação ao temor, em relação ao amor, em relação ao nosso relacionamento íntimo com Deus. A palavra nos fala, queridos, a respeito de um texto, Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele os leva a conhecer a toda a sua aliança. Você sabia que Deus tem segredos? Deuteronômio 29:29 fortalece esse salmo. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas são para os homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Existem segredos no coração de Deus, queridos, que Ele quer compartilhar com algumas pessoas, com alguns filhos. Com quem que Ele quer compartilhar? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Pastor, eu não consigo entender os propósitos de Deus na minha vida. Sabe por que você não consegue? Você está temendo de maneira errada. Tema a Deus de maneira comprometida. Porque se você temer ao Senhor de todo o teu coração, e se você amá-lo de toda a tua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e se você se posicionar naquilo que Ele tem para você como uma vontade original, um propósito central, Ele vai revelar os segredos do coração dele a você. Existem segredos de Deus, queridos. É por isso que líderes sempre caminham um passo à frente dos liderados. Porque o líder sempre enxerga antes do liderado enxergar. Ele sempre ouve antes do liderado ouvir. Os líderes são assim, é por isso que Deus levanta homens e mulheres que temem, que são tementes, porque é no temor do Senhor que Ele se revela aos seus santos. Então o nosso amor, queridos, precisa desenvolver-se em Deus de tal forma que nós possamos descobrir os seus segredos através do seu Santo Espírito, e nós possamos andar no caminho que Ele propôs para cada um de nós. Existem igrejas, queridos, das quais elas foram elogiadas, existem igrejas que foram reprovadas na Bíblia. Quando você vai para Apocalipse, o anjo do Senhor fala 7 igrejas da Ásia. E ele fala com uma igreja. E com essa igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja que Deus falou muito sobre o amor dela no período em que ela estava no auge.
30 anos depois da igreja nascida, 30 e poucos anos depois, Deus usa João para reprovar essa igreja. E Deus fala para a igreja de Éfeso, sabe, eu tenho porém contra ti, porque você começou bem no amor, mas você abandonou o primeiro amor. Queridos, a nossa vida com Deus está relacionada ao amor dele por nós, ao amor que nós temos por ele. A resposta do amor de Deus em relação às nossas vidas tem tudo a ver com o nosso cristianismo na terra. Nós precisamos compreender isso. Nós tememos a Deus, queridos, nós não temos medo de Deus, é diferente. Existem pessoas que servem a Deus com uma percepção de amor distorcida e elas têm medo de Deus. Não precisa erguer sua mão, mas quantos já fizeram uma pergunta mais ou menos assim, nossa, se Deus voltar agora, será que eu vou? Será que eu subo? O que isso me ensina, queridos? Ensina que na verdade você não está embasado nos princípios eternos da palavra. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito a respeito da salvação. Não são homens, queridos, não são igrejas, não são líderes. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito a respeito da salvação. Então nós precisamos entender que o nosso amor, uma vez que ele está alinhado com a vontade de Deus, queridos, nós não tememos nada. Porque uma característica do amor de Deus é lançar fora todo medo. Então a questão aqui não está no medo, está no temor. Temor é diferente de medo. Medo você só age quando você está sendo coagido de alguma forma. Então cadê os jovens e adolescentes? Papai está perto, você não bebe. O L ergueu a mão lá, quase 80 anos, ergueu a mão. Jovens e adolescentes. Não perguntei os mentirosos, mas perguntei os jovens e adolescentes. Cabelo branco. Queridos, o que acontece? Quando papai e mamãe, nós somos jovens e adolescentes, papai e mamãe está perto, a gente não acende um cigarro, a gente não enche a cara, a gente não fala palavrão, a gente não isso, a gente não aquilo. Isso é porque existe sempre uma autoridade te coagindo de alguma forma, seja ela de qual ordem for. Por exemplo, quando você vê na rodovia, você está em faixa contínua e você avista de longe um radar ou você avista de longe uma blitz. Você sai para ultrapassar na faixa contínua? Você não sai. Você não é insano a esse nível. Mas quando você vê que a pista está limpa, você não vê radar, você não vê nada, e você olha aquele retão assim, você fala, rapaz, tem uns 30 km para frente, não estou enxergando nada. Por que será que você dá aquela desviadinha assim e passa, se sujeitando a tomar uma multa de R$ 1.930, se eu estou atualizado? Não tomei nenhuma não, quer dizer, porque eu sempre fico esperto que essa aí. Eu falo, essa eu não posso, eu tenho que obedecer a lei dos homens. Por que você se sujeita? Porque na verdade, todas as vezes que você não faz a ultrapassagem é por medo. Medo das autoridades que você está enxergando. Agora o temor é diferente, queridos. Papai não precisa estar, não precisa ter uma blitz na rodovia. O temor, na verdade, ele parte de um princípio. Um princípio que nós carregamos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, mesmo que todas as autoridades estejam longe, queridos, nós não fazemos. Porque nós sabemos que os princípios de Deus são contrários a essa prática. Então, pastor, eu posso beber? Pode. Mas eu devo? Não vou responder. Achou que ia responder, né? Pastor, eu posso usar droga? Pode. Mas eu devo? Pastor, eu posso adulterar? Pode. Mas deve. Aí tem os espirituais, né? Eles dizem assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, aí o cara vai e adultera. Que isso, queridos? Temor está ligado, queridos, à vida que nós temos de intimidade com o amor que nós recebemos, que foi incondicional. Quando Jesus sobe na cruz do Calvário em favor das nossas vidas, quando Jesus entrega a vida por você, quando Jesus entregou a vida por mim, quando Jesus sobe na cruz, queridos, as pessoas tiveram a cruz como um símbolo da religião. Os fariseus entenderam isso, que a cruz era o símbolo da religião. É por isso que todo mundo usa até hoje crucifixo, às vezes Jesus pregado nele, porque entende que a cruz na verdade é um símbolo. Amados, a cruz é o símbolo do amor mais profundo de Deus sobre a humanidade. A cruz é o símbolo do amor, não é o símbolo da religião.
Religião os fariseus já tinham quando Jesus veio à terra. A cruz é o símbolo do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Nós precisamos compreender isso, queridos. Nós precisamos ter a proporção exata. Eu quero finalizar com você. Eu quero chamar o Ministério de Música. O Ministério de Música puder subir. Eu quero finalizar com você, queridos. Foque em mim, tá? Deixa o ministério. Eu sei que eles são bonitos, diferenciados, mas foca na palavra, ok? Houve um momento na vida de um pai, queridos, que esse pai nos ensina muitas coisas. Lucas capítulo 15, verso 20. Diz que quando aquele filho voltava para casa, o pai se colocou em pé e correu ao seu encontro. Houve um momento em Lucas 15, queridos, que o filho pródigo havia feito todas as lambanças necessárias lá fora, e até as desnecessárias. Mas quando ele volta, queridos, esse texto pode nos ensinar muitas coisas, mas eu quero dizer para você, o auge desse texto está em declarar que Deus segue perdoando, que o Pai segue nos amando. Que se você está ouvindo a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Os braços dele ainda estão à disposição para abraçá-los, para me abraçar, para nos receber de volta. Aquele pai, queridos, nos dá uma grande lição. Eu já falei sobre ela com vocês em outra oportunidade, mas eu quero dizer para você, o Deus que tem um amor eterno e incondicional espera alguns de nós aqui nessa manhã. Ele quer nos abraçar de novo. Talvez você esteja perdendo a intimidade com Deus. Talvez você já tenha perdido a intimidade com Deus. Talvez você seja aquele ou aquela que faz dias que não ouve mais a voz do Senhor no íntimo, no profundo. Há quanto tempo você não chora na presença do Pai? Há quanto tempo você não tem mais desejo de estar na presença do Pai? Sabe, queridos, o amor eterno de Deus, ele nos traz desejos no coração humano. Desejos. É quando você sente alegria, quando você sente necessidade de estar. Quantos gostam de refrigerante, suco, alguma coisa assim que sacia quando você está? Temos? Sabe quando você está assim, sedento? Você anseia por aquilo, como a corça que suspira pelas águas quando está fugindo. Existem coisas, queridos, que nós desejamos porque nós estamos afinados com Ele. Mas quando nós vamos entristecendo o Espírito Santo, e entristecendo, e entristecendo, e entristecendo, e nós temos a prática de entristecê-lo, existe um momento que o nosso coração cauteriza, e nós vamos perdendo a sensibilidade de ouvir o Pai que quer nos receber. Então eu quero orar por alguns de vocês nessa manhã. Eu queria que vocês se colocassem em pé em nome de Jesus. E eu quero orar por aquelas pessoas, queridos, que foram perdendo a sensibilidade. Eu não quero expor você. Na verdade eu quero, mas o Espírito não me permite. Porque eu queria muito chamar você aqui na frente, mas eu não vou fazê-lo. Eu quero orar por você onde você está, porque eu não quero expor. Eu quero orar por você que foi perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo. E eu quero orar por você que não se sente amado nesse amor incondicional. Eu quero orar por você também que os anos foram passando e você já não consegue mais amar como devia. Você foi perdendo a condição do amor. Você foi perdendo a condição de amar. Porque muitas coisas te frustraram no processo e na caminhada. E você hoje não consegue mais amar como deveria. Então hoje para você tudo é condicional. Se me fizer eu retribuo, se não me fizer. Sabe aquele ditado maligno que diz assim, ó, se me cumprimentar é um favor, se não me cumprimentar é dois? Isso é coisa do inferno, queridos. É coisa de patropi. Você para mim é problema seu. É quando nós na verdade não nos importamos mais com o outro como Deus se importa. E nós, queridos, fomos levantados por Deus para sermos a exata expressão do seu amor na terra. As pessoas vão se aproximarem de você, elas precisam ser tocadas por esse amor profundo que move o seu coração e o seu espírito. Esse amor profundo de compaixão pelo perdido, pela viúva, pelo órfão. Agora eu vou colocar algo aqui que você não tem o costume muitas vezes. Pelo traidor, pelo pecador.
por aquele que despreza muitas vezes, porque é fácil amar quem nos ama, queridos, mas aqueles que pisaram na bola conosco, nós fechamos o nosso coração e nós dizemos que eles não têm mais espaço. O coração de Deus não é assim, sempre haverá espaço para filhos arrependidos. O coração de Deus sempre haverá espaço no coração de Deus para filhos que voltam. Eu quero abençoar você nessa manhã, onde você estiver, abra suas mãos, todos vocês, para que não constranja quem está ao lado. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa manhã e por essa palavra. O teu amor é um amor incondicional, Senhor, que muda a nossa história. É um amor, Senhor, que nos tirou de um lago de lama. É um amor, Senhor, que quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, o Senhor estendeu as suas mãos, o Senhor nos deu vestes novas, colocou um anel no nosso dedo e sandálias novas nos nossos pés. O Senhor nos deu uma túnica. O Senhor, na verdade, Pai, matou um cordeiro. Na verdade, o Senhor matou o cordeiro imaculado, sem pecados e sem manchas. Tudo por amor, Senhor, um amor que nós não conseguimos explicar. Por isso, nessa hora, Senhor, eu quero orar por cada um dos teus filhos aqui que estão entendendo a palavra nesta manhã. Senhor, aqueles que estão sendo, Senhor, movidos pelo poder, pelo convencimento do teu Espírito. Eu quero declarar, Senhor, se o coração foi endurecido pelas frustrações dos relacionamentos e da terra, Senhor, se as pessoas que estão aqui, alguns não se sentem amados pelo Senhor como deveriam, eu quero orar por essas pessoas. Eu quero declarar sobre a vida daqueles que não têm mais tido condições, ó Deus, de expressar amor, porque se tornaram amargas, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que seja uma manhã de volta. Nós desejamos, Senhor, e decidimos retornar. Nós desejamos e decidimos voltar. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, onde você está, eu quero declarar o amor incondicional do Senhor te alcançando, mudando a tua história, mudando a sua vida, mudando os teus propósitos, mudando o teu futuro, colocando você diante do centro da vontade de Deus. Por isso, haja cura nas suas emoções, haja cura nos seus sentimentos, haja cura e libertação em toda a sua trajetória. Assim nós oramos na autoridade do nome do Senhor Jesus e nós declaramos como igreja: seja bem-vindo, filho, seja bem-vindo, filha, seja bem-vinda na autoridade do nome de Jesus. Nós os recebemos de volta ao seio da família, porque esta casa não é a casa da comunidade, esta é a casa do Pai, o Pai que recebe os filhos de braços abertos. Por isso, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao banquete, bem-vindos à mesa do Pai de amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor.